E aí, meu povo, tá começando mais um Na Minha Opinião. E aqui a gente tá com um pessoal aqui bem legal, um pessoal bem... Aqui a gente tá do meu lado, aqui tá o Bruno. Muito boa noite, pessoal. Obrigado aos elogios. Ah, você é sensual sempre, né, meu amigo? A gente tenta. E na minha frente aqui tá a Úrsula. Olá, pessoal, tudo bem? E do ladinho dela, coladinho, tá a Tamires. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente veio falar sobre um tema bem polêmico pra todo mundo aqui, pra galera. A gente veio falar sobre fim do mundo, como tudo vai acabar, como o sol vai vir destruir tudo, como o mundo vai... Como será, né? E pra começar aqui, eu acredito que o mundo vai acabar com uma terceira guerra mundial. Eu acredito que o mundo vai acabar com a terceira guerra mundial. E o seguinte, por que eu acredito nesse fator? Porque o mundo já tá um bagulho bem louco. Já tem o presidente dos Estados Unidos, o Trump. E o... Já é bem louco, né? Com certeza, e o Xiaomi, que é o da Coreia do Norte lá, bem legalzinho lá, que eu não sei o nome dele no momento. É o Kim? É o Kim? Lembra de Kim, a intimidade? Kim Juan. Kim Kim Juan. Juan. É, que pros íntimos é assim. E assim, por que eu acredito nesse fator? Porque hoje em dia o bagulho já tá bem louco entre os países da Coreia e Estados Unidos, e o negócio já tá bem pesado pelo seguinte fator. É um ameaçando o outro de cada lado. O bagulho tá bem louco. De um lado a gente tem um monte de coreano e um monte de munição, que a gente sabe, né? E hoje em dia temos o quê? Armas nucleares, tudo isso, todos esses fatores. E o que acontece? Uma dessa, cabum. Cabum Estados Unidos, cabum Coreia, cabum mundo, cabum Brasil. E é isso, né, gente? Não, acho isso muito importante ser dito. Eu fui convidado aqui para explanar um pouco mais a visão religiosa, a visão bíblica. Como o nosso companheiro aqui disse, temos um novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, dentre muitas controvérsias, já foi eleito de uma maneira bem estranha. Há quem acredite que foi boicotada a votação, há gente que acha que foi legítima, mas a ascensão do conservadorismo tem se mostrado muito vigente, tanto nos países europeus quanto da América. Antes de falar da Bíblia em si, como ele já puxou essa brecha do... Então só vai falar de Jesus aqui. Não só de Jesus, né? Todo mundo ama Jesus, mas a gente tem que ter uma visão muito ampla e saber que ele foi antes de tudo, um revolucionário, né? Que passou aqui pela Terra e só dividiu o calendário em dois, né? Foi Jesus. Foi Jesus. Jesus é o cara. Jesus é o cara. Então, vai, fala do cabelos longos. Então, antes de entrar dos cabelos longos... Vou puxar só uma brechinha. E eu trouxe pra gente aqui uma profecia de Nostradamus. Quem conhece Nostradamus aí? Já ouviu falar de Nostradamus? Então né? você é pastor, né? Não, cara, tem pastor. Olha esse cara, mano. Nostradamus, quem nasceu aí nos anos 90, lembra que em 2000, todo mundo achou que era o fim do mundo. Eu lembro que quando eu acordei, eu tinha 6 anos. Eu falei, mãe, o mundo não acabou? Não. Ela falou, não, a gente sobreviveu, Bruno, pode ficar tranquilo. E eu olhei e falei, alívio, mas... né? Pro coração. Tá? Nossa senhora, só a gente sobreviveu, o que a gente vai fazer, né? Nada, mano. Nada. Mas, dentre muitas teorias que ele escreveu, sempre é lembrado, sempre que acontece alguma coisa, a gente busca nos livros antigos, seja na Bíblia, seja nos livros orientais. Uma profecia que ele fez que chamou a atenção, saiu até uma matéria no History esses dias, é que fala, numa profecia dele, descreve um líder que ia trazer grande conturbação para o mundo. Na profecia ele diz assim, esse líder vai ser grande, descarado, espalhafatoso e atrevido, que será escolhido comandante do exército. E diz além, a falsa trombeta que esconde a loucura fará com que Bizâncio mude suas leis. O exército que você tá falando praticamente é a guerra que eu tô falando. É isso. Exatamente. Entra em acordo, então a gente vê que os refugiados que moram ali nesses países bálticos, Sim. de Bizâncio, já tem um conflito ali, a Alemanha abre a porta, Estados Unidos tranca a porta, quer fazer um muro. Então a gente vê que isso gera muito conflito e ele se encaixa muito bem nessa profecia de Nostradamus, né? Mas você acredita, assim, que Jesus quis isso, essa guerra? Querer é difícil. Eu acho que ele pode ter previsto. Eu trouxe também algumas passagens bíblicas aqui, que, na verdade, a gente sabe que a Bíblia foi escrita por seguidores de Jesus, né? O primeiro que eu trouxe é Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 26, onde ele fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror,
apreensivos com o que estará sobrevivendo ao mundo. Mas, ô Bruno, nesse caso, você acha que é um fator bíblico, uma profecia? Porque eu acredito mais que isso é uma força da natureza. Acho que a natureza não tem como você alterar ou ter uma profecia que fale que isso vai acontecer. A gente viu hoje muitos sinais. Eu acredito que é mais a ciência mesmo, a natureza, a geografia. Nós vemos agora o terremoto que teve no México, uma porcentagem de 7,1 e que devastou lá a região, muitas pessoas morreram. Teve também na Flórida o furacão Irma. Isso foi catastrófico, foi terrível, porque onde já se viu o mar ser sugado Sim. e virar um deserto. Então, não sei se isso chega a ser um fator religioso, uma profecia. Isso tudo também a gente pode encontrar na Bíblia. Em Lucas tem uma passagem que ele fala muito bem dos catástrofes naturais que estão a acontecer com a gente, onde ele cita que haverá grandes terremotos, haverá pestilências, nação se levantará contra a nação. Então, eu acredito sim que isso é um retorno da natureza, a natureza está respondendo ao homem, mas a gente também tem que levar em consideração que todas as religiões sérias, todas, elas sempre entram em um senso em comum, um ponto em comum, que mostra uma mudança de era, uma renovação que vai acontecer na Terra. Mas, Bruno, então, como você falou aí, nação contra nação. A Bíblia, você acha que prevê, então, isso? Na Bíblia a gente Isso. já encontrou indícios, é que a Bíblia ela é muito subjetiva. Cada pessoa que lê vai interpretar com a bagagem de conhecimento que ela tem. Há quem diga, já conversei com pessoas que disse que o Apocalipse já aconteceu e que ele foi a Segunda Guerra Mundial. Então isso acaba sendo interpretação de pessoas, não tem como chegar num ponto de bom senso. Então, Bruno, você disse que o homem, ele é responsável até mesmo pela resposta da força da natureza. Você acha que o homem, ele consegue achar uma solução nesse meio? Consegue. Tem muita gente que trabalha para isso, muitas ONGs que se preocupam com isso, mas o sistema político que é regido, principalmente é isso que entra em conflito. Estados Unidos com os países orientais, que é a força do capitalismo. Então o capitalismo ele tira da natureza e não retorna. Então é inevitável que em um momento vai ter uma resposta da natureza. Eu não sei, mas eu acho que ainda eu acredito mais que a alteração climática. Eu sei que o homem ele tem uma responsabilidade muito grande, o Kaique disse mesmo com a parte da Terceira Guerra Mundial, mas eu ainda acho que a natureza ela tem essa proporção muito maior. Certo, mas você não acha que a natureza ela atinge uma certa parte em determinado momento? E uma bomba nuclear, ela pode atingir um país inteiro. Também. Um local muito maior, sabe? Sim, tipo, e destruir tudo. Mas, por exemplo... Bem mais rápido que a natureza. O aquecimento global agora. O que acontece com Mas o aquecimento cadê o aquecimento? global? Tem Já um falam iceberg disso faz muito gigantesco tempo. com o tamanho de uma cidade que pode desprender e aumentar o nível do mar. Isso pode destruir uma boa parte de cidades. Sim. Então, acredito que Mas o que é a real natureza, hoje em ainda dia, querendo assim? ou não, ela pode ser muito maior do que o homem. Sim, mas O homem ele hoje tem um em grande dia, poder, mas eu acho que a É. natureza ainda tem um poder maior. Mas hoje em dia, o que você vê nas notícias? Nós vemos o aquecimento global, Mas nós também vemos vemos os a terremotos. questão de guerra. Também vemos a questão de guerra, mas eu acho que se vier um tsunami gigantesco, qualquer coisa que tenha uma proporção grande de fenômeno da natureza, isso com certeza vai afetar, seja lá o Trump, seja lá o... Ah, mas o Trump o pode ir lá e chinês, atacar lá, uma o bomba na coreano. natureza e a natureza acabar. Não, eu não acredito que acaba com um planeta uma bomba. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que não chega a ser tão violento quanto a natureza. Acho que o grande problema da guerra é que, em questão do capitalismo, da mesma forma que o homem se programa para a guerra, ele consegue combater no mesmo nível, mas a pessoa não consegue se prevenir contra a força da natureza em si. É muito maior e muito superior do que... Me diz então como se prevenir de uma bomba. Me diz. Viu? Tem como? Atingir uma bomba, tchau. Você pode estar lá nos quintos dos infernos. Você pode estar lá no subsolo do mundo. Eu acho que a Tamires, ela concorda comigo. Acho que ela acha que é a força da natureza, você não acha? Então, sobre a questão do vírus, não é somente por responsabilidade da natureza. O homem também, ele vem criando há bastante tempo, né? Desde a época da... Segunda Guerra Mundial já Exatamente, já se fazia. exatamente. Com experiências, vem testando novas medicações e o próprio homem como cobaia. Então, eu acho que... O homem é louco. Sim, com certeza. Eu acho que é mais um ponto para a natureza, porque se a gente for pensar em fim do mundo, há muitas doenças que devastam parte da população. Tem um exemplo muito antigo sobre a doença da vaca louca. Não sei se vocês conhecem.
Mas Bem doidona, as por sinal. pessoas... Exatamente, as pessoas com Vaca. parte do gado infectado e elas respondiam com comportamentos totalmente inexplicáveis. Sim, mas hoje em dia a gente tem a questão da tecnologia também envolvida. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem a ajuda de drone para um combate. Hoje em dia vemos muitos robôs que são já treinados para isso. Tem robô que você chuta ele e ele levanta do nada. O bicho é monstro. Então você acha que, tipo, uma guerra hoje seria muito mais um massacre. Pra mim, sabe? Sim, poderia ser um massacre porque também a força tecnológica, né, ela é muito superior ao homem. Mas também há controvérsias, porque nanotecnologia, ela consiste em quê? Ela consiste em reviver uma célula morta. Então a pessoa, ela, no caso, teria a possibilidade de, por exemplo, uma pessoa que morreu na guerra, teria a possibilidade de voltar à vida. Mas assim, eu acredito o seguinte, você não acha que essa nanotecnologia pode ser voltada também para o mal? Sim, Para o mal das pessoas? Uma pessoa pode chegar lá e criar um negócio. Sim, exatamente, com certeza. É uma das causas prováveis em questão de infestação na humanidade. Tanto é que de uma escala de 1 a 5, tem probabilidade de 4 de acontecer. Então a tecnologia pode matar. Sim, com certeza. A tecnologia pode acabar com o mundo. Além de matar, além de devastar, ela também tem o poder de fazer um humano ou algum ser vivo voltar à vida. E você acha que com a tecnologia que nós temos hoje, a gente não conseguiria impedir uma epidemia? Olha, eu acho que em questão da tecnologia pode ser provável, mas assim, agentes patológicos, no caso protozoários que são responsáveis por doenças, eles são mutáveis constantemente, a cada segundo. Então eu não acho que a tecnologia seria provável eliminar 100% uma epidemia ou algum ataque. Certo. O que eu consigo ver aqui, eu vejo que temos um debate, obviamente, como diz o programa, com 3 ideias diferentes. A gente está caminhando para uma coisa muito grande. Isso é inevitável. Seja o fim do mundo, seja o início de uma nova era. A gente pode ver aqui, no caso, a Kali Yuga, né? Kali Yuga a gente fala que é a era que está se terminando, os hinduístas falam. E essa era, ela termina com valores morais distorcidos, trevas. Então fala que uma nova entidade, um novo avatar, assim como foi Jesus Cristo, como você falou. É Jesus sempre, né? Então é inevitável, alguma coisa vai acontecer. Seja guerra, seja clima, seja tudo, uma nova era está chegando. Interrompemos nossa programação para informar que o mundo está sendo atacado por alienígenas.